Oi, gente, tudo bem? Então, essa vai ser a segunda parte da aula de introdução à botânica, que a gente vai ver um pouco mais sobre as gimnospermas e as angiospermas. Então, começando com as gimnospermas, que tem como principais representantes desse grupo as araucárias e os pinheiros, a gente vai começar dizendo que a inovação desse grupo são as sementes, né, que são uma estrutura de proteção do embrião e também de uma melhor dispersão para uma adaptação daquela planta naquele ambiente. Essas plantas, gente, elas continuam tendo o gametófito reduzido, só que o esporófito nas gimnospermas representa a planta adulta, a planta em si. E a estrutura reprodutiva delas é mais diferenciada. Ela se chama estróbilo e é como se fosse a pinha do pinheiro. A pinha é o estróbilo do pinheiro, que eles chamam de flor, mas na verdade as gimnospermas não têm flor, ela tem estróbilos, que são as estruturas reprodutivas. E esses estróbilos, eles são feitos por placas, são compostos por placas, e cada placa vai trazer um esporângio, e dentro dos esporângios vão ter os esporos. As gimnospermas possuem estróbilos tanto masculinos quanto femininos. E também, por causa disso, possuem diferenciação nos esporos. Então, vão ter esporos masculinos e esporos femininos. Por causa dessa diferenciação nos esporos, isso a gente chama de heterosporia. Então, é o primeiro grupo que vai ter heterosporia. Então, como eu falei, pela diferenciação desses esporos, o esporo masculino nas gimnospermas vai ser o grão de pólen e o feminino vai continuar sendo o saco embrionário. E ele é imóvel, enquanto os grãos de pólen, né, quando ocorre a polinização, eles são transmitidos pelo vento até achar o esporo feminino para que ocorra a fecundação. Só que essa fecundação, ela não depende mais da água. Ela depende de um crescimento de um tubo, que chama tubo polínico, que vem do grão de pólen. Então, a partir do momento que ele encontra o esporo feminino, vai crescer, vai se desenvolver esse tubo polínico para que os gametas cheguem nos gametas femininos a partir desse tubo. Então, isso a gente chama de sifonogamia, porque a fecundação acontece a partir do tubo polínico. Com a fecundação, vai ocorrer a formação da semente, que é composta pelo embrião, que vem a partir do zigoto, né, da fecundação. Tem o endosperma, que é uma estrutura de reserva nutritiva para aquele embrião, e o tegumento, que é a casca da semente, tudo bem? Falando um pouco mais sobre as angiospermas agora, as angiospermas são um grupo das plantas mais desenvolvido, porque elas vão ter raiz, caule, folha, semente, flor e fruto. Então, elas vão ter todos esses componentes, que vão facilitar muito na adaptação delas em vários ambientes diferentes. Começando pelas flores, que são, né, a primeira novidade desse grupo, essas flores, elas são divididas em verticilos, que é como se fossem as camadas da flor. E aí, cada verticilo vai conter uma estrutura diferente dessa flor. Então, a gente tem, por exemplo, a cálice, que é um conjunto das sépalas, que são como se fossem estruturas esverdeadas que ficam na base do receptáculo da flor. O receptáculo é como se fosse o ponto inicial. Então, a gente tem o caule e o receptáculo é como se fosse esse ponto inicial de onde vão surgir todos os outros verticilos da flor. Então, a gente tem as sépalas, que juntando formam-se o cálice. A gente tem a corola, que são o conjunto das pétalas. E juntando o cálice e a corola, a gente vai ter o perianto. A parte masculina da planta é composta pelos estames, que são divididos em filete e antera. Então, o filete é realmente o filete e a antera é a ponta do estame, onde vão estar contidos todos os grãos de pólen daquela flor. E a parte feminina da planta é composta pelo carpelo, que é dividido em estigma, estilete e ovário.
Então, o estigma vai ser aonde aquele grão de pólen vai cair primeiramente. O estilete vai ser a parte comprida, né, daquele carpelo. E o ovário vai ser onde vão estar contidos o ou os óvulos daquela planta. É importante ressaltar que as flores, elas não precisam ser completas, então apresentar sempre cálice, corola, androceu e gineceu. Mas sempre que elas tiverem algum desses verticilos, sempre vai ser nessa ordem. Nunca vai ter, por exemplo, uma pétala abaixo da sépala. É sempre a sépala abaixo da pétala, a parte masculina, né, o androceu, em volta do gineceu. Nunca vai ser em uma ordem diferente. Mas não necessariamente as plantas precisam ser completas. Elas podem apresentar apenas um ou apenas dois desses verticilos. As flores também, elas podem ter os dois sistemas, né, o androceu e o gineceu, juntos em uma mesma flor. Então, é como se fossem os androceus aqui ao redor, né, os estames, perdão, e o carpelo aqui no meio. Mas existem flores que são de um sistema só, né, que são monóicas. Então, elas vão ter ou o androceu ou o gineceu. Quando elas estão dioicas, né, que elas têm os dois numa mesma flor, elas têm um mecanismo que diminui a porcentagem de chances de se ter uma autofecundação. Por quê? Porque a autofecundação, ela não traz uma grande variabilidade genética, o que não é bom para as plantas, né? Então, normalmente, quando elas são dioicas, elas ou apresentam tempos diferentes de amadurecimento, né? Então, o androceu fica maduro primeiro, para que ele tenha a polinização, e aí depois o gineceu fique maduro. Ou então, eles têm uma diferença de posição nessas flores. Então, por exemplo, os estames são muito abertos, ou são muito altos, ou o gineceu é mais alto do que os androceus, para que impeça o máximo possível essa questão da autopolinização. E quando se tem uma polinização entre flores diferentes, a gente chama de polinização cruzada, que é a melhor de todas porque ela aumenta a variabilidade genética das espécies. Nas angiospermas, a fecundação é de sifonogamia também, porque ela ocorre a partir da formação do tubo polínico. Então, o grão de pólen ele é captado, ele se adere ao estigma da flor, né, da parte feminina, e a partir disso, o grão de pólen desenvolve esse tubo polínico que vai percorrer todo o estilete até chegar no ovário. Então, quando ocorre a fecundação, o ovário se torna o fruto e o óvulo se torna a semente junto com o embrião dentro. As angiospermas, também possuem heterosporia, né, porque os esporos são diferenciados, e existe uma diferença nas angiospermas que é muito importante, que elas têm dupla fecundação. O que isso significa? Que no grão de pólen existem 3 células germinativas. A primeira é responsável pelo crescimento do tubo polínico. A segunda é responsável pela fecundação dos núcleos polares, que eu vou explicar daqui a pouco. E a terceira é responsável pela célula germinativa feminina para formar o zigoto. E no ovário, na parte feminina, a gente vai ter 7 tipos de células. A gente vai ter a oosfera, que é responsável pela fecundação, né, a formação do zigoto. A gente vai ter 2 sinérgides, que são células responsáveis pela atração do tubo polínico. Nós temos 3 antípodas, que são células que ficam do lado contrário da oosfera. 2 núcleos polares, mas eles são fundidos, formando uma única célula. E aí, como eu expliquei,
uma célula do masculino vai fecundar a oosfera, formando o embrião, e outra célula do masculino vai fecundar os núcleos polares, o que vai formar uma célula 3N. Essa é a grande diferença do grupo das angiospermas. Então, na semente, o que vai ser derivado da oosfera vai ser o embrião. O que vai ser derivado dessa célula 3N vai ser o endosperma, que é muito importante para a sobrevivência desse zigoto, né, que é a reserva nutritiva. E o tegumento, que é a casca da semente, vai ser formado pelo tegumento do ovário mesmo. E o ovário, né, a partir da fecundação, ele se desenvolve e se transforma no fruto. E eles têm como principal função a proteção e a dispersão das sementes daquele embrião, daquela planta. Um fruto, ele é dividido em camadas. E essas camadas são chamadas de endocarpo, mesocarpo e epicarpo. O endocarpo, ele é a parte mais interna do fruto. O mesocarpo, normalmente, é a parte mais carnosa, né, a parte mediana do fruto. E o epicarpo seria a casca do fruto, a parte mais externa. Um fruto, ele pode ser caracterizado também pela quantidade de sementes que ele apresenta. Então, se for um fruto com uma semente apenas, ele é caracterizado como drupa. E se for várias sementes, ele é caracterizado como baga. Assim também temos os frutos secos e carnosos, que seus nomes já explicam a definição, né? Secos são frutos secos, como a vagem, e carnosos são que têm, né, mais textura, mais maciez, por exemplo, uma manga. Os frutos, eles têm características muito variadas, e isso vem a partir da sua origem. Então, por exemplo, se um fruto vier de apenas uma flor, ele vai ser um fruto único. Agora, se um fruto vier de uma inflorescência, que é um conjunto de flores em um mesmo ramo, ele vai ser um fruto múltiplo. Então, vão ser vários frutos que juntos vão formar o que a gente acha que é o fruto. Mas, na verdade, aquilo é um conjunto de frutos vindos de uma inflorescência. Por exemplo, a amora. A amora é um fruto múltiplo, então cada bolinha daquela é o fruto e a gente acha que é o conjunto daquilo, mas cada bolinha da amora é um fruto. A gente tem também os frutos que a gente chama de partenocárpios, que são frutos que não apresentam semente, porque não houve a fecundação nesses frutos, como por exemplo a banana. E a gente tem também pseudofrutos, que são frutos que foram originados de outras estruturas da planta sem ser o ovário, como por exemplo o receptáculo que eu expliquei, que é como se fosse o ponto inicial daquela flor. Exemplos de pseudofrutos são o morango. A parte vermelha do morango, que a gente acha que é o fruto, na verdade é um pseudofruto. O fruto são aquelas bolinhas muito pequenininhas que ficam ao redor do morango e dentro daquelas bolinhas tem as sementes. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Mais uma vez, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me contactar. E é isso, até a próxima aula.